Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 24 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Essa palavra maravilhosíssima, maravilhosíssima. Bem, então, vamos inicialmente fazer uma oração, certo? Senhor Deus, nosso Pai, nós, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de poder ler a sua palavra mais um dia em nossas vidas. Essa palavra vai ser espalhada por todo o espaço sideral, por todo o universo agora. Oh, Senhor, muito obrigado pelo privilégio. Senhor, nós pedimos que todas as pessoas que estiverem sofrendo, angustiadas, enfermas, doentes, muito gravemente doentes até, que escutarem essa palavra, recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Confesse seus pecados, se arrependa. Resolva se batizar nas águas, por imersão, viver para o Senhor Jesus, trabalhar numa igreja evangélica para o Senhor Jesus, trabalhar com seus dons e talentos para divulgar o Evangelho de Cristo por toda a terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Isaías capítulo 24. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. A promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. Cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Então, Isaías 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores. Isaías 24, 2. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Isaías 24, 3. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Isaías 24, 4. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Isaías 24, 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24, 7. Planteia o mosto, enfraquece a vide, expirarão todos os alegres de coração. Isaías 24, 8. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Isaías 24, 9. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Isaías 24, 10. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Isaías 24, 11. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Isaías 24, 12. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta. Isaías 24, 13. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos quando está acabada a vídima. Isaías 24, 14. Estes alcançarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Isaías 24, 15. Por isso glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Isaías 24, 16. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. Isaías 24, 17.
O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Isaías 24, 18. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço prenderá. Porque as janelas do alto se abrirão e os fundamentos da terra tremem. Amém, aleluia, glórias a Deus. Isaías 24, 19. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. Isaías 24, 20. De todo vacilará a terra como erve, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Isaías 24, 21. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra? E serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Isaías 24, 23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vejamos alguns comentários com relação ao capítulo 25 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Isaías, não há nenhum comentário com relação ao capítulo 25 de Isaías, certo? Bem, então, passemos agora para aquele próximo momento, quando nós vamos ter o privilégio de ler uma devocional escrita por essa serva do Senhor, tão inspirada pelo Espírito Santo de Deus, denominada Elizabeth Georgia, tá? E hoje nós vamos ler a próxima reflexão, que é o título, gente, é uma coisa muitíssimo linda. O título é Uma Coroa de Estrelas. Glória a Deus, aleluia. Está na página 325. Oh, glórias, aleluia. Diz assim: em Provérbios 12, 4, lemos o seguinte. Oh, glórias, aleluia. A mulher virtuosa é a coroa do marido. Ruth foi essa mulher de caráter virtuoso. Ela se casou com um homem chamado Boaz. Foi um grande dia aquele em que se uniram essas duas ilustres pessoas que amavam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa união deu prosseguimento a uma linhagem que também amou a Deus. O casamento frutificou e de ambos foi gerada uma descendência de servos piedosos que se estendeu por toda a eternidade. Amém, aleluia, glórias a Deus. Cada descendente transformou-se em mais uma estrela na coroa de virtudes de Ruth. Faça uma pausa para admirar essas pedras preciosas na genealogia de Ruth e Boaz. Boaz gerou Obed. Essa foi a ascendência escolhida, da qual, muito tempo depois, nasceu o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia. Obed gerou a Jessé. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Isaías 11:1. O rebento e o renovo eram o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jessé gerou a Davi. A esperança de um rei e de um reinado messiânico foi cumprida no Senhor Jesus Cristo, por meio da descendência de Davi, de seu pai Jessé e de seu avô Obed, que nasceu de Boaz e de Ruth. Glória a Deus, aleluia. Você tem filhos ou netos? Se sim, louvado seja o Senhor. Eles são um tesouro precioso, estrelas em sua coroa. Glórias a Deus. Eu já tenho 3 estrelas em minha coroa. Minhas lindas netinhas, Aurora, Manuela e Margot. Lindas do Senhor Jesus. Princesinhas do Senhor Jesus. As 3 eu profetizo na vida delas, que se cumpra 22, Provérbios 22, 6, que diz: ensina o caminho que o menino, no caso aí, a menina deve seguir, e ainda quando for grande, quando for uma mulher, uma jovem, uma adolescente, uma senhora, uma idosa,
não se afastará do caminho. Qual é o caminho? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Ainda ontem eu vi uma pessoa, estava evangelizando uma pessoa, e ela me disse que todos os caminhos levam a Deus. Fiquei calada, porque tem que ter sabedoria para evangelizar. Mas o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Senhor, oração. Me ajude a ensinar a tua palavra a meus filhos, minhas netas. Que elas te busquem de todo o coração, que cada dia elas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Já ensinei as minhas filhas e agora vamos ensinar as netas o caminho que é o do Senhor. Gente, que palavra maravilhosíssima! Esta irmã, cheia do Espírito Santo, sempre nos traz palavras tão edificantes, tão edificantes. É uma bênção de Deus em nossas vidas. Bem, e agora vamos fazer a leitura daqueles hinos que já foram muito cantados em igrejas, principalmente a Assembleia de Deus. A Igreja de Cristo na Terra. Eu não olho muito as placas das denominações, mas eu digo que é a Igreja de Cristo na Terra, independente da denominação. Bem, então, vamos lá. Nós temos aqui a leitura dos hinos, das letras dos hinos. Então, a nossa última leitura, nós lemos o 330, cujo título é A Fé dos Santos. Então, hoje vamos ver Ó Caro Salvador. São 4 estrofes. Esse é o de número 331. Ó caro Salvador, manancial de amor, te sinto em mim. Teu gozo a mim virá, jamais me faltará, o qual me levará ao céu, enfim. Ó caro Salvador, riqueza de amor, vela por mim, tem-me na mão, tem-me na tua mão, ó grande capitão, e lutarei então contigo assim. 3. Ó caro Salvador, meu velho intercessor, ora por mim, eu posso então falar, deste amor sem par, que veio me salvar do mundo, sim. Ó caro Salvador, com teu poder, Senhor, opera em mim, na senda de valor, repleto de vigor, sem ter nenhum temor, irá assim na PLN. Para o céu eu vou, 332. Para o céu eu vou, embora for nublado, o caminho às vezes espinhoso está. Por Jesus meu mestre, sempre bem guiado, em seus passos sigo até que chegue lá. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Estrofe número 2. Para o céu eu vou, ainda que lutando contra tentações que surgem ante mim. Sob o sangue de Jesus, me abrigando, escondido e bem seguro, estou sim. 3. Estrofe 6. 3. Para o céu eu vou, embora muito cansado e amigos velhos voltem para trás. Forte sigo com o Senhor Jesus ao lado, convidando e a outros aceitar a paz. Para o céu eu vou, agora o quarto, a estrofe número 4. Para o céu, deixa eu ler o refrão. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Estrofe número 4. Para o céu eu vou, alegre caminhando, breve findará a peregrinação. Se cansado neste mundo, vou andando, eu repousarei na divinal mansão. Assina FM. Também esse autor, autora não é muito conhecido. Agora vamos ver o terceiro hino. É O Céu, Meu Lar. Oh, que lugar maravilhoso. O céu, meu lar. Existem agora na internet vídeos que foram criados pela inteligência artificial retratando esse céu que nós vemos falar aqui na Bíblia.
E são coisas lindas, realmente. Bem, o céu, meu lar, 333. Mas a mente humana não pode, nem um computador, escrever algo que nós não conhecemos. Só Deus é que sabe como é, mas que realmente é uma coisa maravilhosa, é. O céu, meu lar. É o meu lar, o céu de luz. Livre da carne, o véu verei Jesus. Oh, que feliz serei ao fado do Senhor, louvando ao meu Rei, o Salvador. É o meu lar, o céu de luz, por mim sofreu, qual réu meu Jesus. Oh, que feliz serei no reino de amor, pois sempre gozarei com meu Senhor. Agora o 3, não tem refrão. É o meu lar, o céu de luz, e com os meus troféus vou a Jesus. Oh, que feliz serei quando, com muito fervor, aos pés estar do rei, dando louvor. Assim na PLN. Bem, então nós encerramos assim a leitura também desse momento de leitura desses hinos. Que as letras é só colocar no YouTube o número do hino, harpa avivada, e aí você encontra a letra, certo? Bem, então agora só nos resta agradecer a Deus pelo privilégio de ter conseguido ler mais uma vez o livro de Isaías, da Bíblia Sagrada, mais um capítulo, 24. Bem, então agora vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ler a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ó Senhor, nesse momento nós pedimos pela violência na nossa cidade, Pai. Onde houver realmente assim, uma situação, pessoas estão realmente fazendo coisas que vão trazer sofrimento a outras pessoas, a elas mesmas, seus familiares, Pai. Manda anjos visitar, Pai. Cada um daqueles locais onde o Senhor sabe que está precisando da presença fortemente dos teus anjos, Pai. Toma cada um desses lugares, Pai. E manda, não precisa mandar muitos anjos. Porque na Bíblia nós temos depoimentos de que um anjo conseguiu destruir um exército inteiro. Então, Senhor, manda anjos para cada um desses pontos, Senhor. Onde o Senhor sabe que está precisando. Senhor, nós pedimos pela fúria da natureza. O Senhor aplaque a natureza, Pai, em nome de Jesus. Pedimos agora, Senhor, pela saúde de nossos pastores e pastoras. Guarda cada um deles, cura de toda enfermidade que possa estar sobre o corpo deles, sobre a alma, sobre a mente. Guarda suas esposas, que são consagradas pastoras ou não. Guarda seus filhos, suas filhas, suas noras, seus genros, seus netos e netas. Senhor, guarda toda a nossa parentela, nossos amigos e amigas. Livra todos do mal, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. E já te agradecemos, Senhor, pedimos também pela tua proteção. Que o Senhor nos guarde hoje. Todas as nossas famílias, amigos e também pessoalmente. Nos livre de acidentes, Senhor. Nos livre do homem mau, da bala perdida. Senhor, nos livre de todo mal. É em nome de Jesus que nós oramos. E das enfermidades também, Senhor. Cura toda enfermidade, Senhor, dos nossos corpos. Que possamos hoje tocar nas vestes do Senhor Jesus. Como aquela mulher que tinha 13 anos o fluxo de sangue. E ela disse, quando ela soube, ela estava na casa dela fazendo as tarefas. Quem sabe cozinhando lá uma verdura, um peixe assado. E ela ouviu a vizinha dizer, Jesus está passando lá embaixo, na Avenida CM. Jesus está passando lá em Mirante de Piripiri. Jesus está passando lá na Baixa do Bonfim. Quando ela ouviu, ela disse, o quê? Eu vou louca correndo. Acho que só desligou o fogo. Com a roupa do corpo mesmo. Ela saiu gritando, assim, correndo e sussurrando. Se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada.
E ela saiu correndo, correndo, correndo. Saiu lá de Mirante de Piripiri, Jesus ia passando, ela foi correndo, conseguindo andar com toda dificuldade, e tocou nas vestes de Jesus. Eu também estou tocando nas vestes de Jesus hoje. E você também está tocando nas vestes de Jesus? Ele está passando, corre, corre, que ele está passando. E ela saiu desesperada. E ela disse, se eu apenas tocar nas vestes, se eu só tocar nas vestes, se eu só tocar nas vestes, serei curada. E aí uma multidão ao redor de Jesus, e uma aperta aqui, aperta ali. Pense assim, na época que, vamos dizer, a festa, nem digo muito festa, o evento do carnaval. Imagine ali, na Avenida 7, horário de 18 horas, passando um trio elétrico desses famosos. Se você não se cuidar, se segurar, capaz de você ser levada pela multidão e ser pisoteada. Pois era algo assim que ela enfrentou. Uma multidão que vinha de toda parte e ali ao redor de Jesus. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Todo mundo, não, ele tá ali, empurra aqui, empurra ali, empurra ali. E ela foi empurrando e tomando empurrão pra cá, pra lá, principalmente aquela mulher. E sai pra lá. E ela foi. Acho que ela caiu algumas vezes e levantou. E finalmente ela chegou perto. Ninguém sabe como, mas ela conseguiu. E ela olhou assim e ela disse, Jesus, ele está ali. Jesus, eu estou vendo ele, estou vendo ali o cabelo. E aí quando houve uma brecha assim, afastou um pouquinho mais as pessoas. Ela se lançou correndo. E caiu ali nos pés dele e tocou. Algumas Bíblias dizem no vestido, outros dizem na aba. Tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes, ela imediatamente sentiu que estava curada. Como? Como ela sentiu? Nós que somos mulheres sabemos que é difícil você perceber naquele momento que ela foi curada, mas ela internamente, a fé era tão grande que ela já sabia que ela estava curada. E aí ela se abaixou, ficou envergonhada e disse, meu Deus, se descobrirem que uma mulher tocou em Jesus, é capaz de me apedrejarem aqui, ficou se escondendo. E Jesus percebeu. A fé dela foi tão grande que tocou. Porque olha a multidão que estava ao redor de Jesus. E ele parou e disse, quem me tocou? Porque de mim senti sair virtude. Quer dizer, cura algo maravilhoso. O próprio Jesus dizer algo assim. Eu senti sair de mim virtude. E aí o que é que acontece? Ela fica envergonhada, fica abaixada ali. E Jesus disse. E os discípulos, eu achei, Jesus, tanta gente te apertou, te empurrou, ele fez, não, senti sair virtude. Quando ele olhou, ela estava lá, abaixada, envergonhada. E aí Jesus diz assim, mulher, a tua fé te salvou. Quer dizer, curou e salvou. Né? E aí ela saiu curada. Olha que maravilha. Pois é. Você que está doente, muito doente hoje, você que está muito enfermo, gravemente enfermo, doente, toca nas vestes de Jesus. Toca nas vestes de Jesus. Toca na aba das vestes de Jesus. E você vai receber a cura. Você vai. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. E o seu? Confie, ele pode mudar também. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.